E nessa eu coloquei no Facebook um post falando o sofrimento que eu tava passando, porque eu não dormia. Ela não dormia também à noite, né? Porque tinha esse problema de sono. A qualidade de vida da família inteira foi por água abaixo, né? Não conseguia mais dar atenção pro meu filho mais velho. Meu marido ia trabalhar todos os dias acabado, porque a gente não dormia. A gente não tinha mais vida, né? Eu larguei tudo, né? Larguei a faculdade, larguei minha profissão, larguei tudo só pra cuidar da Valentina. E tanto que isso nos prejudicou bastante financeiramente, né? Porque é tudo muito caro, né? E sem eu poder trabalhar, sem eu poder ajudar na casa, isso fez a gente afundar em dívidas, afundar em várias condições financeiras bem complicadas, porque a gente focou tudo pra ela, né? Claro, pro Nicolas também, mas tudo mais pra ela. E aí eu coloquei no Facebook o post falando, pelo amor de Deus, preciso de ajuda, eu não aguento mais. E aí nesse post uma mãe de um menino que tem Down e moia-moia, que é uma outra condição genética, que não tem autismo, mas ele é como se fosse uma bombinha relógio. Ele já teve 2 AVCs, ele fez cirurgia no cérebro. Ele a qualquer momento ele pode ter AVC. E ela falou assim, olha, eu tô levando o Mig numa nutróloga, que ela receita o canabidiol. E tá sendo maravilhoso pro Mig. O Mig parou, ele vivia no hospital também, a imunidade dele super baixa, né? Ele parou de ir pro hospital, ele tá respondendo muito bem ao tratamento, é um tratamento que não tem efeitos colaterais graves que nem outros remédios, né? Você já sabia a respeito? Não sabia nada, eu não tinha noção do que era isso, né? Aí eu fui na nutróloga, aí a doutora ela me explicou o que era um componente, né, da cannabis medicinal e que ele melhorava assim em todos os aspectos, né, a criança na parte, né, da imunidade, na parte da ansiedade, né, da agitação, na cognição, que melhorava em todos os aspectos e que não tinha os efeitos colaterais, né, graves. E quando ela me falou do que era, que veio, que era da cannabis, né, da maconha, eu fiquei um pouco receosa no início. Porém, como ela falou que era feito em laboratório nos Estados Unidos, era só um composto isolado, entendeu? Não tinha o efeito psicoativo, por exemplo, do THC, essas coisas. Eu falei, tudo bem. E eu comecei a dar pra ela em casa. Só que antes de começar a dar pra ela em casa, também teve uma outra luta, né? Pra eu conseguir a autorização da Anvisa, né? Pra poder começar a dar o medicamento pra ela, eu precisava da autorização da Anvisa. E aí eu fui ver, assim, os preços, eu falei assim, doutora, eu não tenho condições de comprar tudo isso. Que dava ao todo, que ela tinha receitado vários dessa marca, dava ao todo uns 4 mil reais, mais ou menos. Meu amores, dava ao todo mais ou menos uns 4 mil reais. Aí eu falei assim, doutora, eu não tenho condições de comprar tudo. Ela falou, então compra, né, no início só esse, que só esse que é um pouco mais baixo o valor, e a gente vai testando, a gente vai vendo e tal. Ele vem bastante, ele vai durar, né, bastante e tal. Falei, tá bom. Só que enquanto isso ela tava na risperidona. E naquele momento que eu tava até falando agora, que ela tava piorando. E eu pensei assim, eu tenho que parar de dar esse remédio e tenho que achar a cannabis. Cheguei a pensar em comprar do tráfico, né? Comprar de óleo prensado naquela época, no desespero, né? Que vieram me oferecer, que comecei a perguntar pra um monte de gente, né? Onde eu poderia conseguir. Só que no momento que eu até poderia ir atrás desse óleo, né, que eu não saberia a procedência nem nada, nem o que teria nele, me veio o medo. Eu falei assim, eu vou estar comprando algo ilegal, do tráfico, né, eu não posso fazer isso, eu sempre fui contra, né, tudo isso. Aliás, tinha muito preconceito, né, que hoje, graças a Deus, não tenho mais. E eu acabei desistindo, eu falei, não vou atrás disso, não vou aguardar vir o legalizado, certinho, que vem, né, com a autorização da Anvisa. Só que ela continuou passando mal e não chegava, porque demora, né, pra sair a legalização da Anvisa e a medicação. Aí eu dei um jeito,
né, a gente deu jeito. Uma das mães que tinha já a legalização, ela acabou comprando a mais, entendeu? E aí eu dei o dinheiro pra ela passar pra mim, pra dar pra Valentina. Aí era o tempo de esperar chegar. Graças a Deus, quando eu já tava no limite, que eu não aguentava mais, chegou o canabidiol. Comecei a dar pra Valentina. Nesse mesmo momento, eu já larguei o respirador. Não fiz da forma correta que deve ser feita, é retirar aos poucos, para introduzir aos poucos canabidiol. Eu já fui, não quero dar, cortei de vez, não quero dar mais. Né? Eu não aconselho, né, isso, aconselho que siga o que o médico fala, mas eu na hora eu não quis. Eu fiz o que estava dentro do meu coração e falei, eu acreditei fielmente naquele remédio. E aí foi o processo de achar a dose ideal da Valentina, fui fazendo diário, fui anotando a evolução dela. E aí eu notei com esse canabidiol puro, demorou uns 15 dias mais ou menos para começar a ver uma melhora. Né? Aí ela foi melhorando gradativamente, foi indo bem. Isso durou, isso foi ótimo assim durante um bom tempo, durante alguns meses mais ou menos. Ela começou a dormir bem, ela começou a interagir, né? Ela desenvolveu as autoagressões, que foi a primeira coisa que eu vi que diminuiu, ela parou de se machucar, né? Então assim, melhorou bastante. Só que o que acontece? Com o tempo que ela foi usando esse canabidiol, cada vez mais eu tive que ir aumentando a dose. Fui aumentando a dose, até que eu cheguei a 6 ml ao dia. Dava 120 gotas ao dia que ela tomava. E eu percebi que ela foi aos poucos regredindo em alguns comportamentos. Então ela foi voltando a querer se autoagredir, ela foi voltando a se fechar, a ter sobrecargas sensoriais, né? E isso foi me preocupando. Aí eu voltei na médica e ela me falou o seguinte: vamos tentar o full spectrum, né? Que o full spectrum ele tem o efeito comitiva, o efeito entourage, que ele age, né? Ele age com mais efetividade, e o canabidiol isolado ele não tem tanta potência quanto quando ele junto com os outros canabinoides, né? Ele vai ser mais efetivo e com isso ela vai precisar tomar tão grandes quantidades, vai poder tomar menos. Aí nisso ela acabou me indicando algumas associações, né, que fazem um óleo artesanal. Busquei essas associações, aí eu pedi informações, inclusive da primeira associação que eu entrei em contato, e perguntei assim, qual que é a cepa, né? Porque nesse meio do caminho eu acabei estudando bastante, acabei lendo muitos livros, artigos científicos, participei de congressos, de palestras, acabei conhecendo muitas mães, né? Muitos pacientes, né? Inclusive pessoalmente, né? Ou virtualmente, acabei conhecendo todas essas pessoas. E aí estudando e vendo como que o THC age na criança com autismo, eu descobri que grande parte das crianças que usam óleo que tem muito THC causa muita agitação. Isso, não vou dizer em todos, mas isso pode acontecer. É a câmera! É! Tá filmando! Você tá curiosa, tia? É, linda! E aí eu pedi análise da cepa para eu ver qual que era a proporção que tinha, né, de THC para CBD. Aí a responsável pela fundação, né, me passou, e quando eu vi era altíssimo o THC e quase nada CBD. CBD não tinha nem 1% e THC era muito alto. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, eu não vou dar isso. Aí a doutora falou assim, não, você pode dar uma gotinha auxiliando junto com o canabidiol puro, que não tem problema. Só que não segui a orientação da médica, eu preferi não dar e mantive só o CBD puro. E fiquei nessa peregrinação do óleo, né? Onde encontrar o óleo certo para minha filha. Me indicaram uma biomédica, né, que trabalhava com óleo rico em CBD e que algumas pessoas estavam usando e estavam tendo bons resultados. Entrei em contato com essa biomédica e ela me indicou, ela me indicou, a Bárbara, a Hans, ela me indicou o óleo da Pangaia,
porque ela falou que é um óleo que é uma empresa que é da Califórnia, que esse óleo ele era de muito boa qualidade, que tinha, né, de 10%, 20%, que ele era diluído em MCT, que é o melhor diluidor do que o azeite, né, que é o que mais preserva os canabinoides, né, e me indicou esse óleo. Consegui comprar com ela esse óleo. A partir do momento que ela me passou, eu tenho até um vídeo que mostra o banho dela no dia anterior, porque até o banho ela não estava mais gostando. Ela não gostava nem do barulho de chuveiro, da pressão da água no corpo, ela não estava gostando mais. E eu tava filmando esses processos dela, né? Eu filmei o banho, no dia seguinte que veio o óleo, eu dei a primeira gota pra ela. A primeira gota que eu dei pra ela era outra criança. Assim, na hora que eu dei aquele óleo pra ela, eu não acreditei. Eu falei assim, eu filmei ela no dia seguinte feliz, sorrindo, sem crises, né? E filmei ela curtindo o banho gostoso. Então tem o antes e depois, que é maravilhoso, que eu posso até passar pra vocês colocarem, porque é incrível, assim. Ah, esse é um banho gostoso. Que delícia. A mamãe tá filmando. E aí eu percebi essa mudança, aí eu falei assim, nossa, esse é o óleo. Só que também teve que ajustar as doses dela. Por conta daquele processo, né, que ela tem o alto CBD e tal. Então a gente foi chegando, né, na dose certa até que ela estabilizou. Tava indo super bem, anotando no caderninho, ela começou... Aí a primeira coisa que eu percebi, além da parte comportamental, foi a cognição, que o CBD eu não tinha percebido essa parte, né? Ela começou a se comunicar mais, começou a imitar mais, né? A enxergar, tá, uma dança e tal, imitar animais, né? A brincar de faz de conta. Então assim, são coisas que é da cognição. E outra coisa bem legal que eu percebi foi a parte que ela usa fralda até hoje, né? Ela tem 6 anos hoje. E isso até tá me preocupando, falei, até quando que eu vou usar a fralda com ela? Ela começou, o cocô dela, né, melhorou pra caramba, né, que as fezes dela, que antes era líquida, mole, né, começou a fazer massinha, uma vez ao dia, não saía mais pedaços de comida nas fezes, nunca mais teve internação em hospital, então a parte da imunidade dela melhorou pra caramba. Assim, foi incrível, assim, as mudanças que eu vi nela, mas a cognição acho que foi a mais. E por que eu falei dessa questão da fralda? Que ela começou a perceber o xixi e a perceber o corpo e a sinalizar. Isso é um sinal de desenvolvimento cognitivo, né? Então eu achei, nossa, isso é incrível. E quando eu falei isso pra terapeuta, ela falou, agora é o momento da gente começar o desfraude. Eu falei, nossa, que legal, então a gente vai começar agora o desfraude. Até vou procurar a escadinha que você põe no banheiro, porque já vai direto pra privada, né? Vai começar assim. A gente começa o desfraude mostrando pra ela, xixi, ó, cocô, e vai falando, né? O Renan Gonen, que ela me passou o contato deles, inclusive, pra tentar ver se era possível. Contei toda a história da Valentina, né? Da necessidade que a gente tinha, da dificuldade financeira que a gente tem de comprar o óleo. Chegou um ponto que a gente teve que pegar cartão emprestado, sabe? Foi bem complicado. E aí, que linda! Linda, meu amor. Linda, meu amor. Tá tudo bem. Ela faz esse barulhinho, é uma forma de autorregulação também, assim, sabe, de autorregulação. Isso é uma coisa também que eu achei muito interessante. Ela começou a aprender a se autorregular. Então ela busca, assim, mexer no cabelo, que é uma coisa que acalma ela, ou pegar algum objeto que tenha, né, o toque, né, a questão sensorial, uma borrachinha, essa parte de ficar falando, são formas que ela encontrou de se acalmar. Ao invés de bater a cabeça, ao invés de se autoagredir, ela começou a buscar isso. Então foi bem legal. E nesse meio do caminho eu achei muito legal que numa das palestras que eu participei, eu conheci um produto, não sei se pode pegar,
que isso aqui eu achei bem interessante, que ele é um reagente, chama Reaja, não sei se dá pra ver aqui. Dá. Ele é um reagente de canabidiol. Então o que ele faz? Ele testa, aqui você tem o roxo e o amarelo, né? Então ele testa se é alto CBD ou baixo CBD. No alto CBD tem que ficar roxo. Se ele for alto CBD. Se ele não tiver CBD ou for baixo CBD, ele fica amarelo. Aí o que eu fiz? Eu vi a palestra do químico, que é o Fabiano, dessa empresa do Reaja, e eu fui direto nele, falei, por favor, me arruma um desse, que eu quero fazer os testes, né, do óleo que eu tenho da Valentina. Aí eu acabei comprando com ele, cheguei em casa, eu tinha trocentos óleos, né, que pega de um, pega de outro, pega de outro. Fiz um teste em cada um dos óleos que eu tinha. E eu tinha o da Pangaia, né, também tinha o restinho da Pangaia que eu fiz.